eu vou tentar gravar um vídeo, daí vai surgindo as dúvidas, vocês vão perguntando. Para quem estava com o questionário ontem, é um pouquinho diferente. No caso da entrevista, a pessoa vai ter que assinar os documentos antes de dar a entrevista, tá? Que documentos? Primeiro a gente vai apresentar o termo de consentimento livre e esclarecido, que tem algumas peculiaridades de preenchimento que eu vou falar primeiro. Logo aí na terceira linha você vai colocar o seu nome, o entrevistador coloca o nome ali, ó, nome dos pesquisadores, assistentes, alunos. Aí é o nome de quem está fazendo a entrevista, tá? No verso, a primeira linha é o nome do participante da pesquisa e a segunda linha ele vai colocar o RG dele. A terceira linha ele assina. Então, as três primeiras linhas é do participante da pesquisa. A quarta linha, em cima da minha assinatura que está aí, é a sua assinatura, de quem estiver fazendo a entrevista vai assinar nessa linha, e a minha assinatura aqui, que infelizmente vou ter que assinar a caneta tudo de novo, 2 vias. Esse termo vai em 2 vias, a pessoa assina, vocês assinam antes, escreve, preenche antes com seu nome e assinatura, entrega 2 vias para a pessoa devolve uma para você. Tá bom? Depois vai outro documento em 2 vias, que é o termo de autorização de uso do som da voz. Então, uma entrevista, a ideia é que a gente possa usar um recorte da voz da pessoa, alguma coisa. Provavelmente tem autorização para usar para um podcast, para algum outro material que a gente vai fazer. Esse a pessoa escreve o nome, o CPF e o RG. Se não sei meu CPF, não sei o que, tudo bem, pode pôr o RG só, não tem problema, tá bom? No verso, ela tem que marcar um xizinho, né, se autoriza a utilização da fala de som de voz, esse é o consentimento livre e esclarecido. Ela vai colocar a data do dia que está realizando a entrevista e vai assinar o documento abaixo da minha assinatura. Esse documento vocês não precisam assinar, só eu que vou assinar. Tá? 2 vias também, entrega as 2 vias, a pessoa devolve uma. Aqui, então vamos lá para o conteúdo agora, do termo de consentimento livre e esclarecido. É bom que vocês leiam em casa esse documento para treinar na hora, né? Mas aqui é o esclarecimento da pesquisa. A pessoa que vai participar da pesquisa precisa saber sobre o que é a pesquisa, como é a forma de participação dela, quais os riscos que ela pode ter por participar da pesquisa e quais os benefícios que ela vai ter. E alguns outros esclarecimentos. Ela não pode receber para fazer entrevista, caso tiver alguma despesa, não é o caso lá, mas se fosse o caso de ter alguma despesa, isso tem que estar contido aqui no documento, ela tem o direito de ser ressarcida e o direito também à indenização, né? Se porventura, publicação do material ou vazamento de informação, a pessoa for prejudicada por ter participado da pesquisa, ela tem o direito de requerer extrajudicialmente ou judicialmente uma indenização que provavelmente vai estar na minha responsabilidade. Seco aqui, vender minha casa para pagar o negócio. Brincadeira, não tem nenhum tipo de constrangimento maior assim para a pessoa. O constrangimento e o risco que tem aqui é a pessoa se sentir constrangida, envergonhada de responder alguma questão que a gente vai então explicar para ela o que ela vai fazer, né? Primeira coisa, ela pode ter o direito de não responder a qualquer pergunta que fizer. Isso tem que falar para a pessoa, né? Você tem o direito de não responder alguma pergunta se você não quiser, né? E outra coisa importante, você tem o direito de retirar o seu consentimento na hora que você quiser. Tem os contatos aqui nesse documento, o senhor pode mandar um e-mail, ligar a cobrar, mandar um WhatsApp que a gente tira o seu material do meio da pesquisa, tá bom? Basicamente, vamos lá, a natureza da pesquisa aqui, o senhor está sendo convidado a participar desta pesquisa que tem como finalidade investigar as narrativas dos romeiros de Aparecida sobre sua fé e motivações para participar das caminhadas até o Santuário Nacional de Aparecida, né?
Essa pesquisa tem a finalidade de investigar, de estudar as narrativas de romeiros que vão até Aparecida sobre as motivações, a sua experiência nessa jornada, nessa caminhada, né? Os participantes da pesquisa, né? Para a entrevista, a gente previu a realização de 44 entrevistas com pessoas adultas, isso é importante, da faixa dos 18 aos 80 anos, né? Então tem que prestar atenção e perguntar. Menor de idade não entrou na amostra, porque demandaria mais 2 documentos, então não tem como fazer, né? Seria muita coisa. E até 80 anos que a gente colocou como data limite aqui. Tá? Ao participar desse estudo, o senhor, a senhora permitirá que o pesquisador realize entrevista com questões sobre suas experiências de fé religiosa e de participação na caminhada até Aparecida. O senhor tem liberdade de recusar a participar e ainda se recusar a continuar participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo para o senhor ou a senhora. Saiba que os atendimentos oferecidos pela Unital nos pontos de acolhida aos peregrinos não estão atrelados à participação nessa pesquisa. Então tem que deixar claro que a pessoa pode ser atendida pelos profissionais da saúde da Unital, mesmo se ela não quiser participar da pesquisa. Guilherme, quer ver o documento? Quer acompanhar aqui a explicação? Claro? Não, fica à vontade. Aí sobre as entrevistas, né? Elas serão realizadas de forma presencial, isso a gente não precisa dizer, né? Serão feitas nos pontos de atendimento aos peregrinos, em Taubaté e Pinda. As entrevistas serão realizadas por pesquisadores assistentes ou por alunos de graduação da Unital, auxiliares de pesquisa, neste caso sempre supervisionados por um pesquisador assistente. Pesquisador assistente é quem é professor ou quem está no mestrado, né? Que pode responder pela pesquisa ali no momento. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vão se reportar a quem está ali como responsável pelas entrevistas no dia, tá bom? E pelo professor que estiver lá na hora, se tiver um professor responsável. Elas serão gravadas em celulares ou tablets. Essa é uma questão importante, depois eu quero ver com vocês. Eu consegui um celular velho lá em casa e tenho um gravador. Eu estou pensando em deixar um em Taubaté e um em Pinda. Rafael já falou que não tem, então quando ele estiver lá, ele já falou, foi o primeiro, vai ter prioridade. Tem alguém mais que tem dificuldade, que não tem esse recurso tecnológico para fazer a gravação das entrevistas? Todos vocês têm? Um celular, um gravador? Usar o celular pessoal? Pode usar. Tem. Desde que tenha a memória para salvar lá. Deve dar, eu imagino, uns 400 mega por entrevista. Só voz. Então aqui aí fala o que vai acontecer com a entrevista, né, que vai ficar guardada por 5 anos. Isso eu acho que tudo bem, você não precisa entrar em tanto detalhe, né, porque o documento é longo. Riscos e desconforto. A participação nessa pesquisa não traz complicações legais. A pesquisa apresenta risco mínimo aos participantes, porém, se o participante se sentir desconfortável emocionalmente, inseguro ou tenha o desejo de não fornecer alguma informação solicitada, fica garantido o direito do participante de não responder qualquer pergunta que julgue por bem não responder, ou ainda o direito de solicitar que as informações fornecidas na entrevista não sejam utilizadas. Então, eu tentei colocar sublinhado aqui as coisas importantes que não podem deixar de ser faladas para o informante, tá bom? E aí o documento segue citando os documentos legais, né, que regem a ética nessa pesquisa. Confidencialidade. Todas as informações coletadas nesse estudo são estritamente confidenciais. Somente o pesquisador e auxiliar que realizaram a entrevista e os pesquisadores responsáveis terão conhecimento dos dados não tratados antes da análise. Ao participar desta pesquisa, o senhor ou a senhora não terá nenhum benefício direto. Entretanto, esperamos que este estudo
traga informações importantes sobre como motivações pessoais para se dirigir a pé ou de bicicleta, ao mais importante centro de fé católica no Brasil, e quem sabe, né, alertando as autoridades responsáveis para que considerem formas de melhorar as condições de realização da atividade. A gente não pode garantir que isso vai servir, que eles vão usar isso, mas pode ser utilizado, né? Seria o benefício mais próximo para a pessoa que está participando. A pesquisa também poderá promover ao participante um momento de autorreflexão, isso é clássico, né? Sobre o contexto e vivência de suas crenças e das suas relações intersubjetivas. Pagamento e ressarcimento, né? Não terá nenhum tipo de despesa, o senhor ou a senhora não terá nenhum tipo de despesa para participar dessa pesquisa, bem como nada será pago por sua participação. Eventuais custos de deslocamento para a realização da pesquisa serão reembolsados pelo pesquisador responsável diretamente ao entrevistado, que de novo não é o caso, né? Porque a pessoa vai estar sendo entrevistada ali no ponto de atendimento. Indenização ao sofrer qualquer tipo de dano resultante de sua participação na pesquisa, o participante terá direito a solicitar indenização através das vias judiciais e ou extrajudiciais, conforme a legislação brasileira. O pesquisador responsável declara que a pesquisa segue a resolução CNS 510 do Conselho Nacional de Saúde. Tem um link aqui, se a pessoa quiser consultar. Após esses esclarecimentos, isso é importante também, esqueci de sublinhar, solicitamos o seu consentimento, isso tem que pedir para o informante, né? Solicitamos o seu consentimento de forma livre para participar dessa pesquisa. Portanto, preencha, por favor, os itens que se seguem. Observação: não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito, né? Aí vem o consentimento livre esclarecido, que é outro documento que está junto aqui. Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto meu consentimento em participar da pesquisa, declaro que recebi cópia desse termo de consentimento e autorizo a realização da pesquisa e a divulgação dos dados obtidos nesse estudo. Bem, aí embaixo aqui, a título de esclarecimento e complementar, tem um site, indicado um site onde a pessoa vai poder consultar os resultados da pesquisa, que é o site do mestrado, onde a gente vai divulgar os artigos, os livros, e vai abrir uma aba lá, pesquisa padroeira, e pôr ali os resultados da pesquisa. Tá bem? Depois de um ano, se a pessoa, mas quando? Né? Mínimo um ano para a gente produzir os dados, o tempo para ser publicado, etc. Termo de autorização de uso de imagem, né? Aqui vai ter que fazer mais ou menos junto, né? E porque, aliás, é o mesmo conteúdo. Depois vocês dão uma olhada aqui, né? Depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente do consentimento livre e esclarecido, isso vai ser assinado depois, né? Autorizo, através do presente termo, os pesquisadores da equipe liderada por André Luiz da Silva, residente à Rua Marechal, tem todos os meus dados completos, só faltou o CPF, meu telefone e tal, pesquisador responsável pelo projeto de pesquisa intitulado, o título da pesquisa, que será realizado na cidade de Taubaté, Pindamonhangaba, nos pontos de apoio aos peregrinos de Nossa Senhora Aparecida, atendidos pela Universidade de Taubaté, instituição de ensino superior. A pesquisa apresenta risco mínimo, é a mesma coisa que tem lá no termo, inclusive os relativos à dignidade, aos participantes, porém, se o participante se sentir desconfortável, inseguro ou tem o desejo de não participar, poderá exercer o direito de solicitar que suas informações não sejam utilizadas, além de se recusar a responder. Caso necessário, o participante poderá ser encaminhado para atendimento junto ao CEPA, né, da Unital, Centro de Psicologia Aplicada da Unital. Os benefícios, né, riscos e benefícios, né, repete aqui. Os dados serão divulgados na forma de livros, capítulos de livros, artigos científicos, comunicações em congressos, artigos de jornal, videocasts, podcasts, sempre com fins não lucrativos de divulgação e popularização da ciência. Os praticantes, está errado aqui, né? Seriam os participantes, mas enfim, já era. Os participantes poderão ter acesso às publicações decorrentes dessa pesquisa no site do mestrado, a mesma informação que tem lá,
vira aí tudo, tem a documentação que ele segue aqui, resolução do Comitê de Ética, ECA, né, se fosse o caso, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, que está sendo respeitado quando for utilizar o som, a voz e o som da pessoa. Mas por que você vai usar a minha voz? Né? Olha, não necessariamente vai ser utilizado, mas pode ser que os pesquisadores utilizem sua voz para expressar um trecho do depoimento num podcast, etc. Né? Só para confirmar aqui, responsabilidade legal não tem. Não, porque não vai ter menor, só acima de 18 anos que vocês vão entrevistar. Essa linha vai ficar linha em branco, sem assinar. Então, primeiro o termo de consentimento. E depois o termo de uso de como é que eu falei? Som da voz, né? Uso da voz. Esses dois aí vai para pesquisa propriamente. Daí vai para pesquisa propriamente. Eu não sei como que a gente vai fazer isso. É um tempo muito rápido para fazer pesquisa. Não é só de ler. Uma coisa, não vai dar para ler tudo isso, mas as coisas principais que eu tentei sublinhar ali precisa falar, né? E aí pede depois, depois com calma, o senhor lê, e qualquer coisa você pode ligar o número que está aí e tirar seu consentimento. Né? E aí vai começar a entrevista. Assinou a documentação, provavelmente a gente vai estar numa mesa, sentado junto com a pessoa, vai começar propriamente a pesquisa. Que horas são agora? No TCLE tem que assinar aqui o demais pesquisadores? Hã? Tem uma linha que demais pesquisadores, a gente assina? Ah, desculpa aí, eu falei da assinatura de vocês no termo, né? Consentimento livre esclarecido. Você vai colocar seu nome nos dois lados da folha. No começo do termo, lá embaixo do meu nome, no começo, aqui, ó. Aqui em cima. E aqui embaixo também você preenche com o seu nome. Fechou. Beleza. Tá? Você não pegou, Mariana? Mostra pra Mariana. Tudo bem? Então, apresentou. Só uma dúvida. Assinatura ou nome por extenso? Ou os dois juntos? Ele tem que colocar aqui. No nosso caso, para saber, para identificar quem fez a pesquisa. É o nome. O nome. O nome. E faz uma Né? Mas você tem a assinatura aqui em cima. Ó. Aqui é a assinatura. Certo. Você vai preencher com seu nome e assinatura 3 vezes. No começo do termo, Lá embaixo, no assinatura. final do termo e no meio a assinatura. Certo? Tudo bem? Acho que está sobrando esse da linha de cima lá, no começo está sobrando, mas enfim, agora tem um espaço em branco, a gente tem que preencher. Aí, fez a documentação, 2 vias de cada documento, você guardou uma via de cada, liga o gravador do celular, o gravador digital, aí começa a entrevista. Né? A coisa do respeito, né? Da simpatia, da empatia, sempre sorrindo, feliz, apesar do calor sufocante ou da chuva, né? Muito obrigado, agradece a pessoa, né? Começa agradecendo e termina agradecendo sempre a pessoa. Então vamos lá, posso ligar o gravador? Né? Pode. Você pode se apresentar, por favor, qual a sua idade, onde nasceu, o que faz, né? Que é um pouco os dados do começo do questionário, que você já pode ir preenchendo conforme a pessoa vai respondendo ali, tá bom? Isso daí, porque pergunta a mesma coisa, ó, a idade, onde nasceu e o que faz, né? E daí você vai ter que complementar para perguntar de qual cidade a pessoa é, de onde ela veio da Romaria, né? De onde ela saiu para fazer a Romaria, porque é diferente de onde ela nasceu e onde ela vive. Provavelmente na entrevista ela já vai falar que está vindo. Eu nasci no Nordeste, mas eu estou morando em São Paulo hoje, vim de São Paulo para essa Romaria. Tá? A segunda questão teve uma mudança um pouquinho aí. Talvez uma questão muito importante, talvez a mais importante até do questionário, uma das mais importantes. Eu passei por um amigo meu que é especialista em Romaria, em peregrinação, ele estudou a Romaria do Padre Cícero, então ele deu algumas orientações para a gente que eu só consegui acrescentar aqui, infelizmente, porque já estava pronto o questionário. Então, a gente perguntava, não sei se vocês lembram, quem viu a primeira versão, se era devoto de Nossa Senhora Aparecida. Isso mudou um pouco, né? Qual a sua relação com Nossa Senhora Aparecida?
faz 2 perguntas pausadas, né? Pergunta isso primeiro, e aí a segunda, quando você foi pela primeira vez para Aparecida? De que forma? Né? Aí aqui tem as orientações, é bom também ler, conhecer as perguntas, vocês vão levar embora. Quando foi, com qual idade foi, se a pessoa falar, em que ano que ela foi, né? Se foi sozinho, se foi por conta própria, ou alguém levou, quem foi que levou. A entrevista semi-estruturada permite o entrevistador interagir com o informante. Faz a pergunta, deixa ela falar, você vai ticando aqui. Ela respondeu o que você precisa saber? Não. Se não respondeu, quantos anos o senhor tinha quando veio? Né? Aqui, você lembra que ano que era? Então você pode fazer esse tipo de interação com a pessoa, né? Tentando lembrar de não cortar a fala dela, né? Se ela não falou, espera ela terminar para complementar a informação, né? Aqui a ideia que o Tony coloca, meu amigo, é o seguinte: muitas pessoas que podem estar vindo hoje, não tem nenhuma relação mais com o catolicismo, tem na memória essa vinda para Aparecida com a avó, com a mãe, quando era criança, muito pequena. Então, uma tradição familiar que tem ali algum registro dessa experiência, né, na infância que marca a pessoa. Essa é a ideia aqui dessa pergunta. Como veio, né? Se veio de ônibus, não precisa perguntar tudo isso, mas é o conteúdo que a gente espera que contenha a resposta, né? Se veio de romaria, de paróquia, se veio de turismo religioso, se veio de carro com a família, se veio de ônibus de linha, se veio a pé, né? Como que você veio? Você lembra como você veio na primeira vez? A pessoa responde, não precisa insistir muito aqui. Só algumas ideias de como a pessoa pode ter vindo. Desde quando você é devoto aqui também, uma questão que mais na relação com Nossa Senhora, que ficou ali meio perdido, mas eu acho que não precisa dar tanta atenção assim para essa questão da devoção, porque ela perde um pouco o sentido dentro do que a gente quer entender aqui, tá bom? Mas fica aqui, se ela falar da devoção nossa a Nossa Senhora, isso também é um elemento. Por que você está fazendo a romaria até Aparecida? Né? Então aqui os motivos, né? Estou vindo, que eu quero ver, é um desafio pessoal, quero ver se eu consigo chegar a pé até lá, ou de bicicleta, né? Quero ver até onde eu consigo chegar, em quanto tempo eu vou fazer, sei lá, né? Ou vim para pagar uma promessa, uma graça alcançada, né? Enfim, um ex-voto que a gente falou, né? A pessoa às vezes está levando um objeto que representa um milagre alcançado, né? Uma perna de gesso, um braço de gesso, alguma coisa assim, uma cabeça, a gente já vê cada coisa. Aliás, lá em Aparecida tem a sala dos ex-votos, né? Bem interessante os objetos expostos lá. Existe alguma história, né, pessoal, familiar ligada à devoção a Nossa Senhora Aparecida, né? Então vamos tentar captar um pouco essa história, ver se a pessoa fala. Também acho que é uma coisa que não precisa insistir se ela não falar disso, mas é mais ou menos o que se espera encontrar com essa pergunta. A quarta, houve preparação física, emocional ou espiritual para a romaria, né? Você fez algum tipo de preparação física, emocional, espiritual? Como foi? Né? Me preparei na academia, eu me preparei fazendo oração durante um mês, enfim, né? Eu me preparo o ano todo, aqui é livre. Vamos ver se a pessoa fala alguma coisa sobre essa dimensão da preparação, né? Para você, o que significa caminhar no Santuário de Aparecida? Aí a ideia também um pouco de ler antes, não fazer como eu fiz aqui, né? Fazer com a leitura, né? Para você, o que significa caminhar até o Santuário de Aparecida? Tentando olhar no olho da pessoa, né? Não ficar assim na folha, isso é importante, eu esqueci também, a gente tentar sempre falar olhando para a pessoa. Um pouco de decorar, na terceira entrevista a gente já consegue fazer isso melhor. Né? Então aqui a ideia é verificar como o entrevistado explica a experiência de caminhada, né? Se é algo voltado para o eu, né? Se é essa coisa mais do self,
do individualismo, ou se tem uma dimensão coletiva mesmo, como a ideia de romaria, né? O Tony também explicou uma diferença. A romaria tem essa dimensão coletiva. Peregrinação é essa dimensão mais individual, é caminho de Santiago, que a pessoa faz como uma experiência individual, vai sozinho, forma grupos durante a caminhada, mas ela está ali, né? É uma iniciativa mais individualizada. Para você, então aqui já foi a 6, né? Fale sobre sua experiência nessa romaria, né? Quais os principais sentimentos, emoções e pensamentos que a caminhada está trazendo para você, né? Você tem algum sentimento que ficou mais forte durante a caminhada, né? Pode complementar explicando para a pessoa. Então, se vivenciou algum tipo de experiência religiosa com relação a graças, milagres, revelações durante o caminho, né? Pedir para falar como foi, se a pessoa falar que tem, tive, então explorar isso com a pessoa. Pedir para descrever como foi sua primeira experiência peregrinando para Aparecida, né? Ou caminhando, na verdade aqui, então peregrino não cabe aqui, seria caminhando para Aparecida. De novo, eu não falei, né? As questões que nós vamos fazer é a que está destacada com a letra maior, embaixo ali é só uma orientação para a gente ver o conteúdo da fala, né? Qual a sua opinião sobre a caminhada e sobre os lugares por onde passou, né? A ideia aqui é tentar verificar se a gente consegue pegar formas de sacralização do espaço, né? Então tem a gruta ali do Poço Sobral ali da Telha Norte, eu nunca lembro o nome daquela loja ali, né? É engraçado, meu avô, na década de 60, tem uma foto de bicicleta ali, já existia a prática de fazer ir a Aparecidas de bicicleta, e eles saíam ali daquela gruta, né? Hoje não tem muito essa referência com relação a peregrinação Aparecida, mas pode ser outros lugares, outros espaços, outras coisas que eles tomam como algo sagrado, né? Eu vou ali, tenho que passar ali, toda vez que eu passo por Jacareí eu tenho que parar em tal lugar, né? Um pouco essa ideia da sacralização e do tempo da caminhada também, né? Um pouco a separação do tempo profano e o tempo sagrado, do espaço profano e do espaço sagrado. Qual a sua opinião sobre a caminhada e sobre os lugares por onde passou? Né? Aquela coisa dos desafios lá, da segurança, cansaço, né? Lá, os desafios, os perigos, as dificuldades que encontrou ao longo do caminho até Aparecida, né? Físicos, emocionais, espirituais, e como está lidando com eles. Você já vai precisar do projetor? Hoje quem vai dar aula é o Ricardo, pode deixar, eu não sei se ele vai usar, eu acho que ele vai usar. Acho que vai ter que pôr aqui embaixo, né? Sim, depois eu venho, professor, pode terminar. Eu já estou acabando já. Eu venho. 8. Comparando com sua vida no dia a dia, quais são as diferenças que você consegue perceber na sua vida ao estar realizando essa caminhada até Aparecida? Ficou um pouco repetitivo aqui, mas de novo é um dado de comparação, de mudança, de transformação entre a vida cotidiana e esse momento, né, sacralizado da vida da pessoa, da experiência de vida da pessoa, né? Então, relatos de mudança física, emocional, espiritual, se a jornada está mais voltada para a transformação íntima, a transformação do eu, né? Ou se tem uma dimensão coletiva, e também sobre as relações com as pessoas e o sagrado. Eu estou me tornando uma pessoa mais resiliente, mais forte, talvez uma palavra como essa não, né? Mas está dando mais força para mim caminhar sem a minha filha. Não gosto de dar exemplo assim. Né? Tomara que não seja a experiência de ninguém, mas sempre vai ter alguém que está com essa experiência. 9. Você considera que essa caminhada o transformou? Né? Sua vida religiosa, espiritual foi transformada pela romaria? Como? Né? Ou talvez o como possa ser deixado para depois, né? Faz a pergunta, deixa a pessoa falar, se ela fala, e como que foi? Né? Dá um complemento aqui.
Há alguma história interessante que tenha ouvido ou compartilhado com outros peregrinos ao longo do caminho? Né? Outros romeiros ao longo do caminho, pode trocar a palavra peregrino por romeiro, não tem problema. Né? Já participou, aqui provavelmente vai ter, não tem, aí passa para outra rapidinho. Já participou de outras, faltou aqui, né? Já participou de outras romarias? Você acha que elas estão mudando ao longo do tempo? Com falha, né? O Saci é fogo, sempre pega uma peça aqui. Tava o Romaria que já saiu. Né? A gente sabe que o tema é Romaria, né? Então, Pode escrever a caneta aí. André, bruxaria. Bruxaria. É bruxaria. É bruxaria. Já participou de outras romarias, né? Você acha que elas estão mudando, né, ao longo do tempo? Então, um pouco aqui mais para as pessoas que mais participaram de outras romarias. Aqui, outras romarias, romarias que não são de Aparecida, porque lá se já veio outras vezes, está lá na primeira pergunta, já veio a Aparecida antes? Quantas vezes? Com quem? Então, essa pergunta já tem, né? Então, aqui se vai para Bom Jesus, Pirapora, né? Pai Eterno, Padre Cis, sei lá, já participou de outra romaria com algum outro santo, né? E fecha-se, há algo mais que o senhor gostaria de falar sobre a sua experiência? Né? Uma pergunta aberta, às vezes a gente não tenha abordado tudo aquilo que envolve a romaria da pessoa. E aí, não, obrigado, eu queria falar, muito obrigado pela sua disponibilidade, atenção, vai ser muito importante para a nossa pesquisa, boa caminhada para o senhor até Aparecida, né? Deseja bom dia, boa caminhada, esse tipo de coisa. Aí desligam o gravador. Eu estou tentando aqui criar um pouco um código, não sei como, eu pensei com as iniciais do nome de vocês e o número da entrevista que você realizou. Pode ser naquele dia, ou se você tiver mais de um dia, vai lembrando mais ou menos de memória. 1, 2, 3, 4, 5, que vocês fizerem de entrevista. Tudo bem? Deu para entender aí? Sim. Usar um underline sem deixar espaço, uma coisa com letras e números, eu acho que aqui, na verdade, eu coloquei a data, né? Olha lá. Todas as iniciais do seu nome, letra maiúscula, e o número da entrevista que você realizou, seguido de um underline, seguida da data. Só os números da data, né? Sem a barrinha. No formato dia, mês e ano, com 2 dígitos. Aí você renomeia o arquivo e aí depois a gente vai ter que ver uma forma de salvar. Eu acho que enviar... eu vou criar um formulário Google. Será que é difícil no celular? Se submeter no Drive, cada um submete o seu, meio que cria a sua pasta e vai submeter Cria os seus. um drive? Tá, vou fazer isso e compartilho no grupo lá de entrevistadores. que a gente vai usar, Coloca isso. Daí, esse mesmo código que você vai nomear o arquivo de áudio, você coloca aí no questionário. Assim eu associo o questionário com o áudio. Coloca o mesmo coisa do áudio aqui no questionário. O nome do arquivo de áudio você coloca ali no questionário. Mostra aí. Beleza. Tá bom? Tá. Daí eu associo aquele áudio com esse questionário. Terminou, não acabou, porque tem um perfil que você precisa preencher com a pessoa, a folhinha de perfil. Tá aí, Mariana? Pela sua experiência. Aqui, André. Em média, Mariana. Tá. Em média, quanto tempo demora uma entrevista dessa? Pode entrar, Ricardo. Em média, dura quanto tempo? Quantos minutos? Não consegui aplicar. Pela minha experiência, pela minha experiência, não sei. Mas pelo que você já viu aí, pela sua experiência de Já tô pesquisa terminando. em outros trabalhos. Oi? Pela sua experiência de pesquisa de outros trabalhos feitos. Tipo, Varia muito da disposição da pessoa falar. certo. Né?
Isso também, na hora de abordar a pessoa, você pergunta se a pessoa pode dar uma entrevista para a pesquisa científica que vocês estão fazendo sobre a experiência dos romeiros, e não insiste muito se a pessoa vê a cara da pessoa, né? Às vezes a pessoa está lá, só quer descansar, não quer ver. E a gente está fazendo um teste, não sabe muito bem como que vai ser isso. Professor, uma pergunta. No questionário, não esse daqui da entrevista, o outro que são as duas folhas, tem alguma pergunta, tipo assim, pergunta se a pessoa pretende realizar essa peregrinação de novo, se pretende realizar essa romaria? Não tem. O senhor acha que é bom? Faltou, mas não dá mais tempo. Já está impresso. Tem uma sugestão boa, tá para a gente tentar Sim, emitir para o essa- próximo. Até mesmo no próprio. Na entrevista, professor? O senhor acha Não, na que- entrevista pode ser. Pode perguntar? Pode ser. Quando vocês estão perguntando se já participou de outra lá, ou se já participou, já veio para Aparecida, e você pretende voltar? Pode Complementa essa acrescentar. Que eu pergunta. acho que vai ser uma boa, um bom... Na entrevista dá para perguntar. Bom Sim. pontapé inicial para a próxima. Para a né? próxima, além de na próxima inscrito o projeto ter uma previsão mais exata, até para chegar nas autoridades e ter um fundamento. Olha, baseado em tantas entrevistas, tantos pretendem retornar. Uhum. Por causa que foi assim que a PRF refez todo, não só a PRF, mas a PM refez todo o esquema de segurança pública da operação. Boa lembrança, mas agora já foi. Passou. Mas a gente coloca pro próximo, eu até vou anotar o Felipe, que foi importante. Chique? Pode desligar. Obrigado, pessoal.